Existe uma armadilha, uma daquelas em que você cai repetidamente. Alguém diz algo que você sabe que está errado. Você tem os dados, tem a lógica, tem a prova irrefutável do seu lado. E então, você comete o erro, começa a discutir. 30 minutos depois, essa pessoa não só continua acreditando na mesma coisa, agora ela acredita com mais força ainda. E você está esgotado, frustrado, se perguntando por que não conseguiu convencê-la, se o seu argumento era claramente superior. Maquiavel entendeu isso há 5 séculos. Ele escreveu que os homens mudam de opinião com facilidade. Mas o que poucos compreendem é o contexto dessa frase. Os homens mudam de opinião quando não têm investimento emocional em sua posição. Quando já decidiram que estão certos, qualquer argumento que você apresente se torna combustível para a certeza deles. E a ciência moderna confirmou exatamente o que Maquiavel observou. Pesquisadores em psicologia cognitiva descobriram um fenômeno que chamaram de efeito ricochete. Quando você apresenta provas que contradizem as convicções de alguém que já tomou uma posição, essa pessoa não muda de ideia. Suas convicções se fortalecem. Seu argumento literalmente faz o oposto do que você pretendia. Isso não é teimosia normal. É um mecanismo neurológico de defesa. O cérebro trata as convicções estabelecidas como parte da identidade. Atacar essas convicções é como um ataque pessoal. E quando te atacam, você não se abre. Você se fecha. Mas aqui está o que torna tudo isso particularmente brutal. Você não pode saber com certeza quando alguém já decidiu que você está errado. Não vem com um aviso. Não há um sinal claro. E então você gasta energia, tempo, capital social, tentando convencer alguém que já fechou a porta. Maquiavel tinha uma solução para isso. Uma que a maioria considera fraqueza, mas que, na verdade, é poder puro. O silêncio estratégico. Deixe-me explicar por que isso funciona e como aplicá-lo sem parecer que você está fugindo ou que não tem argumentos. Primeiro, você precisa entender algo fundamental sobre a natureza humana. Algo que Maquiavel observou e que a psicologia moderna confirmou. As pessoas não debatem para encontrar a verdade. Debatem para ganhar. Isso soa cínico, mas é exatamente o que os estudos mostram. Um fenômeno chamado viés de confirmação faz com que as pessoas busquem, interpretem e se lembrem de informações que confirmam o que já acreditam. A prova contrária é filtrada automaticamente. Não é uma decisão consciente. É como o cérebro humano opera. Um estudo da USP demonstrou isso de maneira brutal. Apresentaram a mesma prova sobre um tema controverso a pessoas com posições opostas. Cada grupo interpretou a prova como apoio para sua posição original. A mesma informação. Interpretações completamente opostas. Isso significa que, quando você debate com alguém que já decidiu, você não está tendo um debate racional. Você está participando de um jogo onde a outra pessoa já decidiu o resultado. E cada ponto que você apresenta, cada informação que você oferece, simplesmente se reinterpreta para confirmar o que já acreditam. Mas calma, porque o que eu vou te explicar agora muda completamente como você deveria abordar essas situações. Há uma diferença crucial entre alguém que tem uma opinião e alguém que já decidiu que você é o culpado de algo. A primeira pessoa pode mudar de opinião com evidência e tempo suficientes. A segunda já te condenou. E qualquer coisa que você diga será usada contra você. Maquiavel entendeu isso quando escreveu que é melhor ser temido que amado, mas nunca odiado. Quando alguém já decidiu que você está errado,
provavelmente também decidiu que você é parte do problema. E, nesse momento, argumentar não te ajuda, te afunda. Porque cada palavra que você diz confirma a narrativa deles de que você é exatamente o que eles pensavam. Você se defende? Prova de que tem algo a esconder. Apresenta lógica. Prova de que é arrogante e acha que está certo. Se desculpa. Prova de que eles sempre tiveram razão sobre você. O jogo está manipulado desde o princípio. Agora, deixe-me contar algo que poucos compreendem sobre o poder do silêncio nessas situações. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Psicologia encontrou que o silêncio deliberado em negociações e conflitos cria o que chamaram de uma mentalidade deliberativa. Em vez de reagir automaticamente, o silêncio força ambas as partes a refletir internamente. Mas aqui está o interessante. O efeito é assimétrico. A pessoa que mantém o silêncio ganha vantagem psicológica. A pessoa que preenche o silêncio revela mais do que pretende, perde a compostura e, frequentemente, diz coisas que depois lamenta. Maquiavel observou exatamente isso quando escreveu que aqueles que falam demais revelam demais. O silêncio não é passividade. É uma manobra estratégica que confunde o oponente e o obriga a adivinhar sua próxima jogada. Essa incerteza gera ansiedade e vulnerabilidade no outro. Mas há algo mais profundo que você precisa entender antes de aplicar isso. O silêncio estratégico não significa fugir de todas as discussões. Significa escolher suas batalhas com precisão cirúrgica. A chave está em uma pergunta simples que você deveria se fazer antes de entrar em qualquer debate. Essa pessoa está genuinamente interessada em encontrar a verdade, ou já decidiu qual é a verdade e só busca validação? Se a resposta for a segunda, qualquer energia que você gaste é energia perdida. Você não vai mudar a mente dela, só vai se desgastar tentando. E aqui está onde muitas pessoas se equivocam. Pensam que não defender sua posição é fraqueza, que guardar silêncio significa aceitar a derrota, que se não argumentarem, a outra pessoa ganha. Mas pense de outra maneira. Quando um leão vê um vira-lata latindo, ele não se detém para discutir quem é mais forte. Simplesmente continua caminhando. O vira-lata pode latir o quanto quiser. Não muda a realidade de quem tem o poder. Maquiavel entendeu que o verdadeiro poder não precisa se defender constantemente. O verdadeiro poder se demonstra através de resultados, não de argumentos. Guarde isso, porque eu vou te explicar exatamente como aplicar o silêncio estratégico sem parecer que você está evadindo ou que não tem resposta. Há 3 níveis de silêncio estratégico que você pode usar, dependendo da situação. O primeiro nível é o silêncio de pausa. Quando alguém te ataca verbalmente ou te acusa de algo, a reação natural é se defender imediatamente. Mas essa reação é exatamente o que eles esperam. Lhes dá material para continuar o ataque. Em vez de responder automaticamente, faça uma pausa de 3 a 5 segundos. Olhe a pessoa diretamente, não com agressão, com calma absoluta. Esse simples ato faz várias coisas simultaneamente. Primeiro, demonstre que você tem controle sobre suas reações. Você não é um fantoche que reage a cada provocação. Segundo, crie incomodidade na outra pessoa. Os seres humanos estão programados para perceber o silêncio como desacordo ou desaprovação. Essa incomodidade frequentemente faz com que a outra pessoa suavize sua posição ou revele mais do que pretendia. Terceiro,
O silêncio te dá tempo para formular uma resposta estratégica, em vez de uma reação emocional. Pesquisadores da Universidade O'Grady publicaram em 2024 e que o silêncio em situações de poder cria o que chamaram de assimetria de controle percebido. A pessoa que controla o silêncio é percebida como mais poderosa e competente. O segundo nível é o silêncio de desenganche. Este é para situações onde você já identificou que a outra pessoa decidiu sua posição e não há benefício em continuar. Em vez de debater ponto por ponto, simplesmente diga algo como perspectiva interessante e mude de assunto. Ou então, entenda o seu ponto e deixe que o silêncio faça o trabalho. Você não está aceitando que eles têm razão. Você está comunicando que não vale o seu tempo discutir. Isso é devastadoramente efetivo. Por uma razão psicológica simples. A outra pessoa esperava uma briga, estava preparada para um debate e, de repente, não tem contra o que lutar. É como se preparar para um jogo de futebol e o adversário simplesmente abandonasse o campo. Toda essa energia preparada, não tem onde ir, e aqui está o crucial. Muitas pessoas não conseguem tolerar que você não brigue. Vão tentar provocá-lo, vão escalar seus ataques, vão dizer coisas cada vez mais extremas, tentando obter uma reação. Seu trabalho é manter o silêncio. Cada provocação que você ignora é uma vitória. Cada reação que você evita é poder que você conserva. O terceiro nível é o silêncio de demonstração. Este é o mais avançado e o mais maquiavélico de todos. Em vez de discutir com palavras, demonstre com ações. Alguém diz que você não pode lograr algo? Não discuta. Logre. Alguém diz que você está enganado sobre uma decisão? Não argumente. Execute-a e deixe que os resultados falem. Maquiavel escreveu que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Eles veem os resultados, não sentem o processo. Isso significa que mostrar é infinitamente mais poderoso que dizer. Um resultado vale mais que 1000 argumentos. E o mais belo é que, quando você demonstra com fatos, você não precisa dizer "te avisei". O resultado fala por si mesmo. E a pessoa que duvidava de você tem que confrontar a evidência de seu próprio erro. Deixe-me dar um exemplo concreto de como funciona isso na vida real. Imagine que você está em uma reunião de trabalho. Você propõe uma ideia. Um colega a rejeita imediatamente, não porque ele analisou sua proposta, mas porque ele já decidiu que suas ideias não valem. A reação natural é defender sua ideia, explicar por que funciona, apresentar informações, debater ponto por ponto. Mas observe o que acontece. Quando você faz isso, seu colega não escuta, busca falhas em cada argumento, reinterpreta suas informações e, ao final da reunião, segue pensando exatamente o mesmo. Provavelmente com mais convicção, porque agora tem a sensação de ter ganho um debate. Agora, imagine a alternativa maquiavélica. Em vez de discutir, simplesmente diga algo como: é um ponto de vista interessante. Depois, em silêncio, execute sua ideia. Quando funciona, você não precisa dizer nada. O resultado está ali, visível para todos, incluindo seu colega. Ele não pode debater com resultados. Ele só podia debater com argumentos. Essa é a diferença entre ganhar uma discussão e ganhar na realidade. Às vezes você tem que escolher uma, porque não pode ter ambas. Maquiavel entendeu isso profundamente. Em O Príncipe,
Ele descreve como os grandes líderes. Frequentemente são incompreendidos por seus contemporâneos, não porque fossem maus comunicadores, mas porque seus contemporâneos já haviam decidido que estavam enganados. Mas esses mesmos líderes são celebrados pela história, porque a história julga por resultados, não por argumentos. Há outro aspecto do silêncio estratégico, que poucas pessoas consideram: o custo emocional das discussões desnecessárias. Cada vez que você debate com alguém que já decidiu, não só perde tempo, perde paz mental, perde energia emocional, gera cortisol e adrenalina, que afetam seu bem-estar. Pesquisadores em neurociência têm demonstrado que os conflitos interpessoais ativam a amígdala, a parte do cérebro responsável pelas respostas de luta ou fuga. Seu corpo entra em modo de sobrevivência, ainda que não haja ameaça física real. Isso significa que cada discussão inútil é uma pequena descarga de estresse em seu sistema, acumuladas. Essas descargas afetam sua saúde, seu humor, sua capacidade de pensar claramente. Maquiavel não tinha a neurociência para explicar isso, mas observou o fenômeno. Escreveu que os homens que gastam sua energia em conflitos menores não têm força para as batalhas importantes. O silêncio estratégico não só conserva seu tempo, conserva sua saúde mental, conserva sua energia para o que realmente importa, mas há algo mais que você precisa entender sobre a psicologia de quem já decidiu que você está enganado frequentemente. Sua posição não é realmente sobre você, é sobre eles. As pessoas que mais rigidamente defendem suas posições são frequentemente as que mais inseguras se sentem sobre elas. O volume de sua certeza é inversamente proporcional à sua convicção real. Um estudo da Universidade de Cornell encontrou que as pessoas com menos conhecimento sobre um tema tendem a superestimar sua competência e a defender suas opiniões mais agressivamente. Isso se chama o efeito Dunning-Kruger. Isso significa que, quando alguém defende uma posição com agressividade desproporcionada, provavelmente está compensando uma insegurança interna. Não estão debatendo com você. Estão lutando contra sua própria dúvida. Entender isso muda completamente como você percebe essas situações. Já não é seu trabalho convencê-los. É o trabalho deles. Confrontar sua própria insegurança. E isso você não pode fazer por eles. Só podem fazê-lo sozinhos, quando estiverem prontos. Sua discussão não vai acelerar esse processo. Provavelmente vai retardá-lo, porque você lhes dá um inimigo externo contra quem lutar, em vez de enfrentar seu conflito interno. Agora deixe-me falar sobre um erro comum, que cometem inclusive pessoas que entendem a estratégia do silêncio. Confundem silêncio com passividade. O silêncio estratégico não é não fazer nada, é escolher conscientemente onde investir sua energia. Um general não demonstra fraqueza por não atacar cada provocação. Demonstra inteligência estratégica. Ele sabe que alguns ataques são distrações, designadas para agotar seus recursos, antes da batalha real. Maquiavel escreveu extensamente sobre isso em A Arte da Guerra. A vitória não vai para o exército mais agressivo. Vai para aquele que melhor administra seus recursos e escolhe suas batalhas. Aplicado a debates, isso significa que, cada vez que você guarda silêncio diante de uma provocação, não está retrocedendo, está conservando munição para quando realmente precisar. E quando decide falar,
Suas palavras têm mais peso, porque não as desvalorizou, usando-as em cada pequena disputa. Pessoas que falam menos, mas em momentos estratégicos, são percebidas como mais sábias e poderosas do que quem fala constantemente. É pura psicologia da percepção, Muller, mas tem algo importante que preciso te advertir sobre essa estratégia. O silêncio estratégico não funciona se vier de um lugar de fraqueza. Se guarda silêncio porque tem medo de confrontar, a outra pessoa sente. Se guarda silêncio porque não tem argumentos. Eventualmente se nota. O silêncio poderoso vem de um lugar de certeza interna. Sabe que tem razão. Sabe que poderia argumentar, mas escolhe não fazê-lo, porque entende que não vale o custo. É a diferença entre um monge em silêncio meditativo e alguém que ficou sem palavras. O mesmo silêncio, energia completamente diferente. Agora, deixa eu te explicar porque a maioria das pessoas não consegue aplicar isso, mesmo sabendo que é correto. Existe uma necessidade psicológica chamada necessidade de fechamento cognitivo. Pesquisadores identificaram que algumas pessoas têm uma necessidade intensa de resolver ambiguidade e chegar a conclusões definitivas. Quando você debate com alguém e não chega a uma resolução, essa necessidade fica insatisfeita. Seu cérebro literalmente te incomoda, até que você feche o assunto. E por isso é tão difícil se afastar de uma discussão, mesmo sabendo que não vai ganhar. Não é lógica, é neurologia. Mas aqui está a chave para superar isso. Reconheça que a resolução não requer acordo do outro. Você pode fechar o assunto internamente, mesmo que a outra pessoa siga acreditando que tem razão. Sua certeza interna é sua. Não precisa de validação externa. Não precisa que o outro aceite que você estava correto. Quando internaliza isso, o silêncio se torna natural, porque já não precisa ganhar a discussão. Já ganhou no momento em que decidiu não participar de um jogo arranjado. Mas calma, porque tem uma situação específica onde o silêncio não é a resposta correta. Quando as consequências de não falar são maiores que o custo da discussão. Se sua reputação está sendo destruída publicamente. Guardar silêncio pode parecer admissão de culpa. Se decisões importantes dependem de que apresente sua perspectiva, o silêncio é abandono de responsabilidade. Maquiavel era pragmático. Ele não seguia regras cegamente. Avaliava cada situação por suas consequências. A pergunta correta não é: devo guardar silêncio? A pergunta correta é: qual é o custo real de cada opção? Às vezes, o custo de discutir é menor que o custo de não fazê-lo. Nesses casos, você discute, mas com uma diferença crucial. Não discute para convencer a pessoa que já decidiu. Discute para a audiência que observa. Discute para o registro. Discute para as consequências práticas, não para mudar uma mente fechada. Isso muda completamente sua energia na discussão. Não está tentando ganhar um debate. Está apresentando informações para quem pode processá-las. Mas deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente tudo o que estamos falando. Um executivo chamado Daniel trabalhava em uma empresa de tecnologia. Tinha um colega, o Jorginho, que o odiava sem razão aparente. Desde o primeiro dia, Jorginho decidiu que Daniel era arrogante e incompetente. Daniel tentou tudo. Ofereceu ajuda, buscou projetos colaborativos, apresentou suas ideias de forma humilde. Nada funcionava. Cada coisa que fazia, Jorginho interpretava negativamente. Se Daniel chegava cedo,
era para impressionar o chefe. Se chegava tarde, era irresponsável. Se seus projetos tinham sucesso, era pura sorte. Se falhavam, era prova de incompetência. Durante 2 anos. Daniel gastou energia tentando mudar a opinião de Jorginho. Debatia em reuniões, justificava suas decisões, buscava a aprovação que nunca chegava. Até que um mentor lhe disse algo que mudou tudo. Ele te condenou no primeiro dia. Nada do que você faça mudará isso. Deixe de gastar energia em alguém que já decidiu o veredito. Daniel resistiu no princípio. Parecia injusto, mas eventualmente aplicou o conselho. Deixou de debater com Jorginho, deixou de se justificar. Simplesmente fazia seu trabalho e deixava que os resultados falassem. E algo interessante ocorreu. Sem a resistência de Daniel, Jorginho perdeu o interesse. Suas provocações não geravam resposta. Suas críticas caíam no silêncio. E, pouco a pouco, buscou outros objetivos para sua hostilidade. Daniel não mudou a opinião de Jorginho. Provavelmente Jorginho segue pensando o mesmo. Mas isso deixou de importar. Porque Daniel recuperou sua paz mental, recuperou sua energia e a canalizou para o que realmente importava. Isso é silêncio estratégico em ação. Agora, deixa eu te contar algo que Maquiavel observou sobre a natureza humana, que conecta tudo isso. Ele escreveu que a natureza humana é imutável. Você só aprende a jogar melhor. Isso significa que não vai mudar como as pessoas operam, não vai eliminar o viés de confirmação, não vai curar o efeito ricochete. Estas são características fundamentais de como funciona o cérebro humano. Sua única opção é adaptar sua estratégia à realidade, não a como deseja que fosse a realidade. E a realidade é esta. Algumas pessoas podem mudar de opinião com provas e diálogo. Muitas não podem. Seu trabalho é distinguir entre ambas e não desperdiçar recursos na segunda categoria. Mas tem algo mais profundo aqui, que a maioria perde. Cada debate que evita te dá energia para batalhas que importam. Cada provocação que ignora te mantém focado no que realmente avança sua vida. Maquiavel escreveu extensamente sobre a virtude, que ele definia como a capacidade de agir efetivamente. Não virtude moral. Efetividade prática. Debater com quem já decidiu. Não é virtuoso. É um desperdício da sua capacidade de agir. Guardar silêncio e canalizar essa energia para a ação produtiva. É virtude no sentido maquiavélico. Se este vídeo te ajudou a ver as discussões de maneira diferente, se te ajudou a entender por que tantas vezes se sentiu frustrado tentando convencer a quem já havia decidido, então criar este conteúdo valeu a pena. Passei horas investigando psicologia, estudando estratégia, traduzindo conceitos complexos para a linguagem prática, porque acredito que este conhecimento pode transformar como você navega o mundo. Se quiser apoiar este trabalho, o valeu demais aí embaixo é uma forma de fazê-lo. Não é só apoio financeiro. É sua forma de dizer que este tipo de conteúdo importa, que a verdade brutal sobre poder e estratégia precisa ser compartilhada. Cada valeu demais me permite continuar trazendo estas revelações. Continuar iluminando as dinâmicas de poder que ninguém te ensina. Continuar te ajudando a parar de perder energia em batalhas que você não pode vencer. Agora, me conta nos comentários. Qual foi a discussão mais frustrante que você teve com alguém que já tinha decidido que você estava errado? Quanto tempo você gastou? O que você aprendeu? Eu leio todos os comentários. E, frequentemente, as histórias que vocês compartilham são tão valiosas quanto qualquer coisa que eu possa dizer.
Você não está sozinho nessa. Milhares de pessoas assistindo a este vídeo já tiveram experiências similares. Saber disso pode ajudar. E tem algo mais que eu quero te deixar antes de terminar. Da próxima vez que alguém te provocar, antes de responder, faça a si mesmo estas 3 perguntas. Primeira, esta pessoa está genuinamente aberta a mudar de opinião? Ou ela já decidiu? Segunda, qual é o custo real de debater versus guardar silêncio? Terceira, se eu ganhar essa discussão, o que eu ganho realmente na minha vida? Se as respostas forem já decidiu, o custo é alto e não ganho nada significativo. Então, você já sabe o que fazer. Silêncio estratégico, energia conservada, vitória sem batalha. Maquiavel escreveu que a fortuna favorece os preparados. Preparar-se para não debater é tão importante quanto preparar-se para debater quando é necessário. Lembre-se, debater com quem já decidiu é perder 2 vezes. Você perde a discussão porque nunca ia ganhar. E perde o tempo e a energia que poderia usar em algo produtivo. O silêncio estratégico não é fraqueza. É a decisão consciente de não participar de jogos arranjados. Maquiavel já sabia disso há 5 séculos. A psicologia moderna confirmou. Agora você sabe. A pergunta é se você vai aplicar isso, ou se vai continuar gastando sua vida em discussões que nunca poderá ganhar. A escolha é sua. Sempre foi. E agora, você tem as ferramentas para escolher sabiamente. O poder não está em ganhar cada discussão. Está em saber quais merecem sua energia e quais não. Escolha bem. Te vejo no próximo vídeo.